Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória poderá, justificando falta de meios, requerer e seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3ª. Da sucessão definitiva. Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade, e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se, nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Título 2º. Das pessoas jurídicas. Capítulo I. Disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. E, a União. Segunda, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. Terceira, os municípios. Quarta, as autarquias, inclusive as associações públicas, redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005. V. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externos estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. E, as associações. Segunda, as sociedades. Terceira, as fundações. Quarta, as organizações religiosas, incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. V. Os partidos políticos. Incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Sexta, as empresas individuais de responsabilidade limitada.
incluído pela Lei nº 12.441, de 2011, vigência. 1. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. 2. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código. Incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. 3. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Incluído pela Lei nº 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Segunda, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores. Terceira, o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Quarta, se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo. Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. Sexta, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem evadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe administrador provisório. Artigo 49. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Primeiro, para os fins do disposto neste artigo,
Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segundo, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. E, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Segunda, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, e incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceira, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terceiro, disposto no caput e nos primeiro e segundo deste artigo, também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quarto, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Quinto, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Primeiro, far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Segundo, as disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Terceiro, encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá e a denominação, os fins e a sede da associação. Segunda, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Terceira, os direitos e deveres dos associados. Quarta, as fontes de recursos para sua manutenção. V. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Sexta, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. Sétima, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas, incluído pela Lei nº 11.127, de 2005. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si,
na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim é conhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005. Parágrafo único. Revogado,